Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A graça e a paz de Jesus estejam com vocês, esteja presente na vida de vocês e operando a cada dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Oba! Estamos aqui juntos para mais um programa. Você que tem nos acompanhado aí a cada dia, nós estamos aqui seguindo nessa nossa leitura bíblica sequencial, né? Nós queremos que você conheça plenamente todas as revelações que o seu e o nosso Paizinho Celestial tem para nós. Então, assim, nos acompanhe aqui porque nós já estamos, você já pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Veja como nós já andamos, né? Vamos fazer agora o programa de número 66 dessa série de leitura bíblica. E, missionária, já andamos os 3 primeiros capítulos de Gênesis, que é o primeiro livro do Velho Testamento. E pulamos para o Novo Testamento. Já passou Mateus, Marcos e agora estamos em Lucas. Estamos em Lucas avançando, né? Então, vamos aqui, estamos lendo, queridos, cada versículo, um por um, na sequência, para você compreender, para você entender toda a palavra de Deus. Não vai ficar, né, missionária, nenhuma palavrinha de fora. Não. Né? Você vai com a gente nessa jornada maravilhosa e vai aí recebendo confirmação do Espírito Santo sobre essa palavra na sua vida, tá bom? Então já abre aí a sua Bíblia, queridos. Já sabe a dica, né? Vai na página de índice da sua Bíblia. Procura lá o livro de Lucas, você vai ver que é o Novo Testamento, né, o terceiro livro. E você vai no capítulo 9, no versículo 28. Ontem nós estávamos falando, né, missionária, deixamos o povo no suspense, né? Foi. Que hoje falaríamos aqui da transfiguração, não é? O que é isso, pastor? É o que Jesus... Interessante que no versículo 27, que foi o último que lemos ontem, Jesus fala assim, ó, de se dirigindo aos apóstolos, né? Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. E aí, imagine, né? Ficou o pessoal perguntando, porque ele estava dizendo que alguns dos discípulos que estavam ali com ele iam ver o reino de Deus. Ver, não entrar, né? Ver o reino de Deus antes de morrerem. Ficou aquela coisa, o que será isso? Pois isso, ouvinte, você vai ver agora o que vai acontecer. Nós vamos continuar a leitura em Lucas, capítulo 9, versículo 28. O título é... A Transfiguração. Transfiguração. Transfiguração é uma transformação, não é? Transfiguração é você mudar a sua forma de existência, não é? É você vir à existência, se transformar, não é? Então vamos ver o que aconteceu nessa transfiguração, no 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras... Aquelas, né, que Jesus disse, há alguns aqui que não passarão pela morte sem que antes vejam o reino de Deus. Tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus, Pedro, João e Tiago, né? 29. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes
resplandeceram de brancura. Olha, vocês estão entendendo aqui, ouvintes? A aparência do rosto de Jesus se transfigurou, se transformou. Imagine, na frente desses três, de João, de Tiago, que eram irmãos, e de Pedrão, né? Que vem aí, na verdade, Pedro, o nome é Cefas, né? Que é a pedrinha, né? Muito bem. Petros, aliás, desculpa, que é pedrinha. Então, veja aí o que aconteceu, né? O rosto de Jesus se transfigurou e as vestes de Jesus resplandeceram de brancura. Quer dizer, começou a sair luz delas. Que susto, né? Eles devem ter tomado. E no verso 30. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Eita, 31. Então realmente Moisés e Elias já morreram, não é? Então Jesus ali estava mostrando, porque o Tiago, o João e o Pedro estavam vendo isso. Então veja que eles estavam tendo uma visão de como será no reino dos céus, como Jesus prometeu, né? As pessoas que morreram tendo comunhão com Deus, né, em paz com Deus, elas estão ali na presença de Deus, vieram conversar com Jesus. Veja que no 30 diz, e eis que 2 varões falavam com ele, com Jesus, não com Pedro, nem com Tiago, nem com João. E quem eram? Moisés e Elias. E o 31? 31. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então, conversaram com Jesus a respeito do que ia acontecer com a crucificação, a morte de Jesus, né? E depois a ressurreição. Então, que coisa bonita, né? Jesus aí, ao se transfigurar, ele estava naquele momento mostrando aos discípulos como seria lá, né, no reino. Quer dizer, ele estava deixando, naquele momento, se transformando o seu corpo de carne normal, como o nosso, num corpo glorificado. Por isso que saía a luz dele, né? É bonito demais essa passagem, né? Aí, diante disso, o que é que algum dos apóstolos vai falar aqui? Vai ser o Pedro, 32. Pedro e seus companheiros achavam-se imprimidos de sono. Estavam com muito sono. Mas, conservando-se acordado, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. 33. Ao se retirarem estes de Jesus, disse Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, a outra de Moisés e a outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Então Pedro, ele realmente ficou sem palavras e ele falou aqui uma besteira, né? Porque ali ele não estava sabendo o que dizer. O que dizer, né? Ali não era Elias em carne, nem Moisés em carne, nem Jesus ali. Jesus tinha se transfigurado. Então Pedro veio com uma preocupação carnal, né? Vamos fazer uma tenda que já está tarde para vocês se proteger. E para que faz uma tenda? Para quem está num lugar deserto? É para se proteger, né? Então vê que Pedro não entendeu bem o que estava acontecendo. Por isso que a Bíblia diz, não sabendo, porém, o que dizia. Tanto é que quando ele terminou de dizer isso, enquanto falava ainda, o que aconteceu aqui no 34? Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. 35. E dela veio uma voz dizendo, Este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Eita, a voz do Pai falando para Jesus, ó. Já pensou? Coisa linda. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se naqueles dias e a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Então veja, né? Depois da voz falar, né? Do Pai falar na nuvem, desapareceu Moisés e Elias. Então ali não era realmente não era o espírito reencarnado de Moisés e Elias. Ali foi Jesus abrindo uma portinha para mostrar para Pedro, João e Tiago, ó, a glória vai ser assim. Vocês vão conversar comigo, vão ter corpos glorificados como o meu agora.
como o meu. Eu estou mostrando para vocês um exemplo, uma amostra grátis do que vai ser o reino dos céus. Tanto que quando Pedro quis interagir, não é? Então façamos aqui uma tenda, não é? Uma para Elias, uma segunda para Moisés, uma terceira para o Senhor Jesus. Aí imediatamente o pai falou e disse: ouça meu filho. E Elias e Moisés voltaram lá para a glória. Então veja que não houve aqui uma comunicação, né, de Elias e de Moisés com os homens, não é? Com Pedro, só com Jesus. Apenas com Jesus, que é Deus, não é? Então não houve nenhuma mensagem, Moisés não falou nada. Olha, Pedro, o negócio aqui é assim, assim, diga para as pessoas, não. Porque essa comunicação, queridos, ela não é permitida pela Bíblia. Inclusive, a gente vai aprender tanto no Velho Testamento como no Novo, que Deus considera isso como se fosse uma maldição, não é? Como se fosse a pessoa, Deus chama de, me foge agora a palavra, mas vai vir depois, não é maldição não, mas Deus chama de abominação. Pronto, veio a palavra. A consulta, a tentativa de se consultar os mortos. Que a gente vai aprender na Bíblia que quando a gente tenta fazer isso, quem vai responder são os anjos que foram expulsos do céu. São os anjos caídos, que hoje são os demônios. Então, se a gente procurar isso, a gente vai acabar sendo sinceramente enganado. As pessoas que são sinceras vão procurar essa comunicação, aí os demônios se apresentam e fazem a comunicação para que a pessoa acabe praticando algo, né, que entristece muito a Deus, pensando que está falando com alguém que viveu, não é? Muito bem. Então, depois disso, no dia seguinte, aconteceu uma coisa muito interessante aqui. Qual é o título, Simone? A cura de um jovem possesso. Vamos lá. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Então passaram a noite no monte, né? Jesus, Pedro, Tiago e João. 38. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. 39. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsionam até espumar. Fica tremendo, né? E dificilmente o deixa. Depois de o ter quebrantado, o espírito jogava o menino no chão e ele ficava todo quebrado, todo arranhado. Que coisa boa. 40. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Olha a bronca. 41. Respondeu Jesus então: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vós sofrereis? Quer dizer, e vos sofrerei, Jesus dizendo: ó geração sem fé, até quando eu vou estar com vocês e vou sofrer ao ver vocês não conseguirem, terem pouca fé, não é? Para fazer a obra que eu estou deixando para vocês, não é? Quero expulsar aquele demônio, libertar aquele menino, né? Aí o que Jesus disse para o pai? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando o demônio, o atirou no chão, mas o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Olha que maravilha. Então, é espetacular o que Jesus fez aqui. Em outra ocasião, no Evangelho de Mateus, na narrativa desse mesmo caso, né, Jesus chega a dizer que há demônios que só saem com jejum e oração, não é? Quando os discípulos perguntam para ele porque não conseguiram expulsar aquele demônio. Ele diz a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Tipos de demônio, né? Que são as castas. Então tá aí. Jesus libertou esse menino mesmo com essa coisa toda. Bom, e agora, o que nós vamos ver? Vamos ver Jesus de novo, né? Falando com os discípulos sobre o que ia acontecer com ele, a morte dele e tudo mais. Qual é o título? De novo prediz Jesus a sua morte. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse a seus discípulos: Fixai os vossos ouvidos
as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eita, 45. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que não compreendesse, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Olha aí. Jesus escondeu dos discípulos para eles Jesus ficar, contou, né? mas eles não entenderam. E aí Jesus viu que eles não queriam saber, porque isso ia fazer eles sofrerem. Estava com medo, né? Eles é como se você está vendo que uma pessoa está doente, que ela vai morrer, mas você não quer aceitar. Pois é. Eles não estavam aceitando, né? Versículo 46. O maior no reino dos céus. Olha que discussão ridícula vai começar aqui entre os discípulos. Veja lá. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Olhe, ouvinte, se você já faz algum tipo de obra para Deus, né, e você tem essa preocupação, esqueça, repreenda em nome de Jesus. Eu ajudo você, a minha fé com a sua, nós repreendemos em nome de Jesus, porque se tem uma coisa que não importa, é você querer ser o maior dentro da obra de Deus. Não é um sentimento saudável, sabe? Não é mesmo. Então essa discussão que se levantou entre eles para ver quem seria o chefe, quem seria o maior entre eles, não é uma coisa que agradou Jesus. Veja o que Jesus responde no 47. Mas Jesus, sabendo o que se lhe passava no coração, tomou uma criança, colocando-a junto de si, 48, e lhe disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele entre vós for o menor de todos, esse é o grande. Olha aí, tá vendo? Então Jesus está dizendo que você quer ser grande diante de Deus, seja o menor diante dos homens. Isso quer dizer o quê? Não busque orgulho, não é, Luciana? Não busque reconhecimento, não é? Tem pessoas que ficam dependendo de alguém dizer: olha, você é uma pessoa muito abençoada, né, tal. Você é legal, né? Inclusive, se alguém disser isso, não deixe de mandar a glória para Deus, dizer: não, fulano, não é que eu sou assim, não, é o Espírito Santo que veio morar dentro de mim e está produzindo esses frutos em mim. Mas se fosse depender mesmo da minha pessoa, a gente estava perdido, não é? É verdade. Então nunca se esqueça disso. Não deixe esses elogios que são feitos com todo carinho, né? Com todo afeto. As pessoas sentem assim sentem a presença de Deus com a sua ministração. Não permita que os elogios, não é, acabem desviando do que realmente importa. Que a gente, como disse, eu gosto muito de dizer no cenário, como disse João Batista, que Jesus cresça em mim e que eu diminua, né? Que ele cresça e eu diminua. Então que seja assim. Verso 49. Jesus ensina a tolerância e a caridade. Então, vamos ver. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expeliu demônios e lhe o proibimos, porque não o segue conosco. 50. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. Outra, quem não é contra vós, outros é por vós. Então, você entendeu, ouvinte, o que aconteceu aqui? Estava lá, Jesus andava com um grupo, né, de discípulos, e João, que era um dos que mais andavam com Jesus, ele ficou incomodado, né, porque ele viu um homem que não andava não seguia com o grupo de Jesus. Provavelmente esse homem deve ter ouvido o ensinamento de Jesus em algum lugar, viu Jesus fazendo, viu os apóstolos fazendo a expulsão de demônios e certamente foi tocado pelo Espírito Santo para fazer. Afinal de contas, a gente já aprendeu no Evangelho de Marcos que Jesus disse que esses sinais, essas maravilhas de você expulsar demônios em nome de Jesus, são sinais que acompanham aqueles que creem, né? Expulsar demônios em nome de Jesus, curar enfermos em nome de Jesus. Mas o João ficou incomodado, né? Veja que... E por que João ficou incomodado? Apenas porque aquele homem não fazia parte da panelinha, vamos chamar assim, do grupinho que seguia Jesus.
Então João já queria... João não fez assim, olha, fulano, você que está expulsando demônio, venha fazer parte do nosso grupo, venha para cá, já que você já está praticando a palavra de Jesus, faça parte. Não, o que João fez? Você está proibido de fazer isso. Porque é o que diz aqui, ó, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos. Não só João, como os outros discípulos fizeram isso. Então, queridos, hoje isso acontece bastante também. Nada de você achar que assim, não, se você não está no meu grupo, então você não está na unção, não está na visão. Você não pode fazer certas coisas se você não foi, se não houve um líder do meu grupo que não impôs a mão na sua cabeça, então você está proibido de pastorear, ou de pregar, ou de fazer a obra. Você é de outra igreja, não pode pregar aqui. Não pode. Então, acabe com isso em nome de Jesus, porque Jesus respondeu. Jesus podia ter dito, é isso mesmo, João, fez bem. Tem que proibir mesmo. Mas o que Jesus respondeu? Mas Jesus... não é contra nós, é por nós. Tá vendo? E no 50, Jesus diz isso que a missionária falou e diz, mas Jesus lhe disse, não proibais. Pois não proibais. Quem não é contra nós, contra vós até ele diz, contra vós outros é por vós outros. Então, queridos, nada não é de você o popular crentez é que diz isso, o crentez. Não, porque em outro evangelho ele fala diz, quem não é contra nós é por nós. É porque Lucas é médico. Ele falou vós, né? Falou pelos discípulos. Então, vejam, queridos, acabe com esse negócio de achar que só se expulsa demônio se for na sua igreja, se for no seu grupo. Se for, acabe com isso. Quem fizer em nome de Jesus crendo, será expulso. Jesus vai ser liberto. Mas essa pessoa não tem vida com Deus. Mas não é a vida da pessoa, a santidade da pessoa que expulsa o demônio, entenda? É o nome de Jesus, né? A Bíblia nos ensina que depois, quando estivermos frente a frente com Deus para prestar contas, quem fez esses sinais e maravilhas, mas estava vivendo na iniquidade, Jesus vai dizer, não é, missionário, aquele trecho que diz em Mateus, olha, mas mestre, né? Jesus diz, tem pessoas que vão chegar no céu e vão dizer para mim, Jesus dizendo, mestre, nós não expulsamos demônios em teu nome, nós não profetizamos em teu nome, não curamos enfermos em teu nome. E Jesus responde, não dizendo que eles estavam mentindo. Jesus não diz, vocês não fizeram isso. Jesus reconhece, vocês fizeram, mas vocês estavam praticando a iniquidade. Vocês fizeram porque o poder do nome de Jesus opera. Mas vocês não estavam com a vida com Deus. Por isso Jesus disse a essas pessoas, vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, saia de junto de mim, porque nunca vos conheci. Já pensou? Veja que coisa horrorosa. Então, queridos, acabar com esse negócio de colocar a capacidade do ser humano, né? Não vou ali, porque ali tem a irmã fulana, o irmão fulano que é o poderoso. Não, poderoso é só um. É Jesus Cristo. E o poder, todo o poder e toda a autoridade está no nome de Jesus, não é? Então, que isso seja uma bênção para você. Você não haja como os apóstolos aqui que estavam bobeando aqui, né? Muito bem, queridos. Então, muito importante essa orientação, né, que o Senhor nos dá. Com essa, a gente faz um intervalinho agora e a gente volta já já. Por enquanto, você vai aí adorando a Deus com esses louvores. Não fique de coração triste se alguma coisa que a palavra fala com você talvez vá contra uma prática que você faz. Mas se você está aí ouvindo agora e Deus permitiu que a gente estivesse ministrando e lendo, não é? Isso aqui não é a nossa ideia, não é o que a gente acha. Está escrito aqui, né? Então, se está escrito e se foi Jesus quem falou, se cremos que é a palavra de Deus que estamos lendo, então vamos obedecer, né? Pelo contrário, a gente deve se alegrar e dizer que bom, Jesus, que o Senhor me explicou uma coisa errada que eu estava fazendo, não vou fazer mais. Como ele fez com João aqui. Disse para João, não proíba não. Quer dizer, orientou. Se ele ficasse calado não era pior? Né? Então, glória a Deus. A gente vai dar um intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Até já. Fique na paz e na graça de Jesus. Até já já.
Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos. Estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Estamos aqui, quem vos fala é o pastor Gilberto Costa. E a missionária Fátima Coimbra. Glória a Deus, estamos juntos. E olha, nós paramos aí no primeiro bloco do programa, não é? Lemos aí até Lucas, capítulo 9, versículo 50, com uma tremenda de uma repreensão aí para nós todos, né? Para a gente praticar bem a palavra. E agora vamos seguir para o versículo 51, que tem um título aqui, missionário. Os samaritanos não recebem Jesus. Eita, como é isso? Vamos ver. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou-se no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Chegou o dia, né? O Espírito Santo falou no coração de Jesus, olha, chegou a hora de você realmente passar pela cruz, ser preso, torturado, crucificado, morrer, ressuscitar e subir aos céus. Assunto é subir, né? Subir ao céu. E ele foi para Jerusalém. Outra coisa, né? Não é? Verso 52. E enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Quem é samaritano, né? Existia, queridos, nessa época o reino de Israel, ele foi durante muito tempo dividido, né? O reino de Israel foi um só na época de Davi, depois na época de Salomão, mas depois do rei Salomão, o reino de Israel se dividiu. Ficou o reino do norte, que se chamou Israel, e o reino do sul se chamou o reino de Judá. E o reino do norte se desviou completamente de Deus. Teve vários reis que foram adorar outros deuses, destruíram a adoração a Deus, não se preocupavam com a palavra. O reino do sul também teve um ou outro rei que não andava bem diante de Deus, mas muito menos. Então se criou essa rixa. No reino do norte, chamado Israel, a capital era Samaria. E no reino, por isso que diz samaritano, porque nem a gente. Da cidade o Recife é recifense. Quem era de Samaria era samaritano. E o reino do sul, a capital ficou sendo que era a antiga capital, Jerusalém. Então ficou essa rixa, mesmo depois Israel tendo sido dominado pelos romanos e essa divisão tendo acabado, mas ficou aquela, digamos, rixa entre o povo, veja, o mesmo povo, né? O povo que saiu do Egito, o povo de Israel, se dividiu em reino do norte e reino do sul, samaritanos e o pessoal de Judá, né? Israel e Judá. Então, esses mensageiros foram lá e entraram, né, nesse local dos samaritanos e pediram, né, para que pudesse preparar a pousada, né, a dormida de Jesus. Aí qual foi a resposta dos samaritanos no 53? Mas não o receberam.
porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Tá vendo? Porque Jerusalém era a capital original, né? Então os samaritanos com quem era de Jerusalém tinha essa rixa, né? Sim. Sendo o mesmo povo. É como hoje você dizer que quem é de São Paulo tem uma rixa com quem é de Salvador, ou quem é do Recife tem rixa com quem é de Fortaleza. Isso é uma estupidez enorme, né? Porque somos todos brasileiros, né? Não podemos ter rixa dentro do país, não é? Com ninguém. Verso 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha como o João estava todo animado, falando um monte de bobagem, né? Primeiro falou no primeiro bloco, a gente viu que João queria proibir, né, uma pessoa de expulsar demônios só porque a pessoa não estava andando com o grupo, né? Agora João está todo animado. Senhor, não querem te receber não? Então diga aí que a gente manda descer fogo do céu para queimar esses miseráveis. Veja como esses apóstolos ainda estavam fora. E olha que aqui já estava perto de Jesus morrer. Já eram 3 anos. Imagine, ouvinte, 3 anos na sua vida. Dá para quase fazer uma faculdade, não dá? Mais um ano faz uma faculdade. Então, durante 3 anos, uma esses faculdade homens... de 2 anos, que tem agora 2 anos e meio, já tinha feito. Pronto. Durante 3 anos, esses homens andaram com Jesus. Não tinha televisão na época, nem rádio, nem internet. Então, esses homens ficavam o dia inteiro conversando com Jesus. E numa altura dessa, esse homem ainda está dizendo uma bobagem dessa. Veja qual é a resposta de Jesus, no 55. Jesus põe a prova. Jesus, porém, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Leia de novo que essa é boa. 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. E aí, pastor? Tá vendo? Você que fica falando, esses crentes só falam em inferno. Tá vendo, querido? Jesus não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então não é a intenção de Jesus que a gente vá sofrer na vida eterna. Mas me diga, missionário, quem é salvo de alguma coisa boa ou de alguma coisa ruim? Alguma coisa ruim. Senão não era salvar a palavra, não é? Eu fui salvo de ganhar R$1 milhão de prêmio. Isso é salvação? Não. Eu fui salvo de ganhar um jantar gostoso e saudável. Não. Quem é salvo de um incêndio, de um acidente. É salvo de alguma coisa que ia acontecer de alguma coisa ruim, não é? Então, queridos, esse é um alerta de Jesus, não é? Eu digo isso porque quando eu não tinha aceitado o governo de Jesus na minha vida, eu era muito chato com isso, sabe? Já dizia, esses crentes já vêm falar de salvação, de inferno, mas quer que vai ser destruído todo mundo? Jesus está dizendo aqui, o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Mas para isso você precisa entregar ao governo. Se é salvação, você tem que obedecer quem está salvando, né? Você já viu um bombeiro, a pessoa está lá no alto do prédio gritando socorro, socorro, o prédio pegando fogo. Aí o bombeiro sobe com aquela escada gigante que tem no caminhão, né? Chega lá na janela, vem aqui, deixa eu abraçar você para lhe salvar. Não aceito não. Já pensou a pessoa dizendo isso? Não quero não. Mas como não quer se eu subir aqui para lhe salvar? Não. Eu não vou obedecer às suas orientações, bombeiro. Quem manda sou eu. Eu quero fazer do meu jeito. O bombeiro vai fazer o quê? Porque aí vai morrer os dois, não é? Mesma coisa o salva-vidas. Então pense, querido, se você quer ser salvo, como faz o bombeiro que salva a pessoa do incêndio, o salva-vida que salva a pessoa de se afogar, Jesus salva a gente de viver a eternidade no tormento e separado de Deus. Só que para isso, para ser salvo do incêndio, você tem que obedecer o bombeiro. Para ser salvo do afogamento, você tem que obedecer o salva-vidas. Para ser salvo
de passar a eternidade longe de Deus, você tem que obedecer ao Jesus. Salvador Jesus Cristo. Ficou claro agora? Você entendeu? Que não pode ser do seu jeito, como eu pensava também. Tem que ser do meu jeito. Imagine, eu lá me afogando e dando ordem ao salva-vida. Lá engolindo água. Não, eu não vou não. Eu só vou se for do meu jeito. Aí não dá, né? Então, percebam que isso é o que o Senhor está nos dizendo aqui, né? Então, vamos lá. No verso 57, outra coisa acontece aqui. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. 58. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que ele disse aqui, né? O covil da raposa é a sua casinha, né? A sua toquinha. A ave tem um ninho, onde ela se protege. Mas o Filho do Homem, Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. Então, Jesus está dizendo, você quer me seguir, mesmo para onde quer que eu vá? Então, vai ser duro, no sentido de enfrentar desafios, né? Fazer a obra de Deus é uma bênção. Vamos lembrar do que disse Jesus em Mateus: deixa eu lhe dirigir, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você tem que colocar o peso sobre Jesus. Porém, fazer a obra, sim, vai ter momentos que você, as suas atitudes e o que você está ministrando irá contra o que as pessoas estão fazendo, não é? Então, realmente, isso aí é uma coisa muito certa que Jesus está dizendo, né? É verdade. Como não podia deixar de ser. No 59. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite ir primeiro sepultar meu pai? 60. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar, e os seus próprios mortos. Deixa os mortos o sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, essa é boa. Essa aqui é até em pesada. Em outra né? parte tem assim, deixa... Quer dizer, em outra parte da Bíblia, em outro evangelho, né, Jesus diz assim, que é a mesma coisa, só que dele diz, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Verdade. Isso é Mais pesado, fácil, isso é triste. Porque, peraí, pastor, não entendi. Como é isso? Jesus disse assim, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Oxê, Jesus está dizendo, deixe que um morto sepulte o seu morto. E como é que um morto vai sepultar um morto? Né? O que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo que, infelizmente, enquanto a pessoa não recebe o Evangelho, a boa nova de Jesus, e não deixa Jesus entrar em seu coração, a pessoa até está viva fisicamente, mas está morta espiritualmente. Se morrer naquele dia, vai passar a eternidade separada do Pai. Imagine que coisa horrorosa. E além do mais, vive uma vida sem a presença de Deus dentro do seu coração. Então, por isso que Jesus disse, não, deixe que os mortos, aqueles que ainda não me deixaram entrar em seu coração para que eu gere vida dentro daquele coraçãozinho, enterre seus mortos físicos. É isso que ele está dizendo. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Quer dizer, é mais importante você pregar o reino de Deus, né? Porque para aquele que está morto, pronto, não tem mais como ele decidir pela fé, né? Ele já vai chegar diante de Jesus e já vai passar pelo juízo. Então, esse é o problema, você entende? A gente tem que decidir agora, queridos, antes de morrer, porque é pela fé. Depois que morrer, não já estando frente a frente, não é mais fé. Aí você já está vendo, né? Essa é que é a questão, você entende? É forte. Quase ninguém entende esse versículo, né, pessoal? Mas é isso que quer dizer. Verso 61. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. 62. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eita, olha aí, tá vendo? Essa é boa também, hein? Essa aí é Jesus dizendo, olha só, se você decidiu, né, pôr a mão no arado, quer dizer,
É como se a obra de Deus, né, fazer a obra, fosse um grande campo. O que é o arado? Quem trabalha com agricultura sabe. Na época era aquele pedaço de madeira que puxado por um animal de carga, né, um bobinho, um boi, um cavalo. Esse objeto de madeira ia abrindo na terra um sulco, né, um caminho ali para jogar as sementes e depois tampar com terra. Então Jesus disse, fazer a minha obra é como você arar uma terra. Né? Tá lá a terra sem esses sulcos, aí você pega no arado e vai andando com o animalzinho, né? Hoje em dia são máquinas que fazem. Mas naquela época se usa animaizinhos. Ainda se usa em muitos lugares. Tem lugares, por exemplo, que são montes que não dá para botar uma máquina. Tem que ser com o animalzinho. Vai lá. É um trabalho... Tem lugares que tem que ser a própria pessoa. Nem o animalzinho vai. Então veja, Jesus está dizendo o seguinte: se você pôs a mão no arado, não olhe para trás. Não é para dizer assim, eita, deixa eu resolver outra coisa. Deixa eu dar um tempo na obra de Deus, né? A obra de Deus não dá um tempo, né? É verdade. Deixa eu dar um tempo nisso aqui e depois eu volto. Aí Jesus disse que a pessoa que faz isso, ela não é apta, quer dizer, não tem aptidão para o reino de Deus. Fazer a obra de Deus, muitas vezes você tem que deixar a sua parentela e ouvir a parentela dizer, mas você não liga mais para mim. Mas não é verdade, né? É verdade. A pessoa... Algumas coisas que o pessoal quer que você faça, você tem que, às vezes, deixar de trabalhar num determinado lugar. É verdade. E deixar seu emprego e procurar outro, porque aquele emprego é contra a palavra. Lá você tem que mentir, lá você tem que roubar para o seu chefe. E você não pode roubar nem mesmo para o seu chefe. É verdade. E aí? Aí você então, tem que pegar firme no horário, né, missionário? Não voltar atrás. Às vezes, até contra os próprios pais, né? Tem que deixar. Às vezes os pais não aceitam que a pessoa seja um pastor, seja um missionário, seja um evangelista, seja o que for, né? Alguns não aceitam nem que a pessoa aceitou Jesus, né? Seja crente. Nós conhecemos pessoas vou botar você pra fora que os pais não aceitaram, né? É verdade. Que o rapaz ou a moça foi ser evangélico. É verdade. Então, queridos, isso é muito importante, realmente. Por isso que diz o título, né? Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo. Quer dizer, para não fazer a obra de Deus, não é por emoção, assim, vai na onda, né? Estão chamando ali para fazer a obra, eu vou na onda porque está todo mundo indo. Mas se não tiver um chamado, você não vai aguentar. Não vai aguentar, verdade. Ou então porque foi na onda, se torna pesado, né? Porque foi na onda. Não era o que o seu coração queria, nem era o seu chamado. Eu vou, né? Já que está todo mundo indo, eu vou porque meu colega vai. Eu vou porque vai. Meu irmão vai. Eu vou porque eu tô de olho naquela mocinha, tô querendo namorar ela é da igreja, então eu vou aqui me fingir de obreiro. Não sabe que tipo de aliança maligna está fazendo, né? Então, a gente tem que realmente tratar a obra de Deus com esse carinho que ela merece, não é? No sentido de que Deus se alegra que você vá para você. Mas, interrompendo, mas Jesus ele não obriga todo mundo a ir fazer a obra, né? Mas todo mundo que é crente, com certeza, tem que falar de Jesus, né? Como testemunho, para que assim outras pessoas sejam salvas. Isso é a obra, né? Isso é a obra. É como se a pessoa dissesse assim a também. Obra não é só ser um pastor, ser um obreiro, ser um missionário, ser um evangelista, não. É verdade. Jesus não falou, ide por todo mundo, né? Pregai o evangelho a toda criatura. Veja que é como também a pessoa que diz assim, não, eu vou dar um tempo com esse negócio de ser crente. Eu vou passar um tempinho estagiando pelo mundo, depois eu volto. Então Jesus está dizendo o quê? Que essa pessoa pôs a mão no arado, né? Começou a trabalhar a terra, depois olhou para trás e deixou o arado. Então não tem aptidão, né? O que seria aptidão? Né? Quando você vai lá, você vai tirar sua carteira de habilitação no Detran. Você faz aquela prova teórica, depois a prática, né? Tem que estacionar na baliza, tem que dar ré, tem que parar na rampa. Se você não fizer uma das tarefas, você não vai passar e vai dizer lá, você não tem aptidão, não vou lhe dar a carteira de habilitação, de aptidão.
Então o que Jesus está dizendo? Esse tipo de pessoa que vai e vem não está habilitada, preparada para o reino de Deus, para ser governada por Deus. Porque é uma pessoa que fica para lá e para cá, não é? Agora eu quero, agora eu não quero. Eu vou, agora eu não vou, não é? Então, para a gente refletir, né, missionária? Que em nome de Jesus a gente possa, todos nós, né, possamos refletir. Porque, queridos, não pense que a gente está aqui só jogando pedra no seu telhado de vidro, não. Viu? Tudo que a gente ministra aqui para você é que está aqui na palavra. É para nós também, viu? É para todos nós. Além de que é uma aqui. lição para nós também. A gente ministra e é ministrado, né, missionário? Para a gente obedecer e seguir cada dia mais, né, esse nosso Salvador tão maravilhoso. E é nesse propósito que eu queria orar pela sua vida também, sabe? Se você puder fechar os seus olhinhos aí onde você estiver, eu quero te apresentar nesse sentido. Pai querido, no nome de Jesus, nós aqui apresentamos essas vidas, Pai. Amém. Sabemos, Pai, que tem pessoas que têm vivido contigo feito as ondas do mar, que uma hora estão no teu caminho, outra hora estão fora. Às vezes, Pai, tentações, sufoco do mundo, pressões. Pai, não permita, Senhor, que essa pessoa seja considerada inabilitada para ser governada pelo Senhor. Condições a eles de permanecerem na Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Nos dá condições também de permanecer na Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, entra, Pai, nesses corações, nessas mentes, ensina, capacita, produz frutos, unge, Pai, essas pessoas, para que elas não fiquem mais assim para lá e para cá, para que elas consigam, Senhor, se firmar nos Teus caminhos, sabe? Que elas consigam realmente ter lá no fundo do seu coração que o Senhor é mais importante e é melhor do que qualquer outra coisa, Pai. Porque o Senhor já fez tudo o que podia fazer por nós. O Senhor já demonstrou o seu amor quando desceu aqui na terra. Saiu lá do seu reino celestial, da sua glória, se esvaziou, veio como ser humano, passou toda a humilhação que foi, recebeu o nosso pecado e doença naquela cruz, morreu no nosso lugar. Que gesto de amor, para depois retornar aos céus tendo ressuscitado. Então, Senhor, que isso possa trazer firmeza aos corações vacilantes que estejam nos ouvindo agora. Amém, Pai. Eu sei, Pai, que quando essa pessoa se afasta, o inimigo vem, aponta o dedo e diz: você não é digno, você não pode fazer. Mas não é assim, o Senhor perdoa tudo. Ele perdoa. É só pedir perdão. Em nome de Jesus, eu quebro agora toda acusação do inimigo. Eu quebro agora todo engano, toda acusação. Repreendo o demônio acusador em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia dessas vidas. Em nome de Jesus. Eu declaro, ouvinte, que você é apto, é capaz, é ungido, é renascido em nome de Jesus. Receba aí na sua vida, em nome de Jesus. E faça e siga em frente. Pegue no arado de novo, volte para a obra, siga. Seja um verdadeiro filho de Deus que tem os traços de papai. De braços abertos. Em nome de Jesus, o Pai te espera. Amém. E que assim seja feito na sua vida. Amém. Se você crê de um amém, bem amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Aleluia, queridos. Fique firme, não é, missionária? No seu caminho aí. Queridos, hoje é quinta-feira. De noite, 8 da noite. Dia de estudar a palavra de Deus. Dia de estudar a palavra. Estaremos ali na Requinte Recepções, no bairro do Arruda, a partir das 8 da noite, para ministrar o ensino bíblico na sua vida, para você ser edificado, tá bom? Se você já entregou o governo de sua vida de Jesus, amém, venha. Se não entregou, venha também, para você conhecer mais sobre esse Deus maravilhoso que te ama tanto, tá bom? E se, missionário, se o pessoal quiser ver programas anteriores, como é que faz? Acesse o seu Facebook e entra na área de pesquisa e coloca o nome Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aí vai vir a nossa página, né? Tem lá as postagens. Você vai na área de vídeos ou na linha do tempo, tem vários programas, mas
Na área de vídeos tem todos eles, não é? Todos da sequência de leitura bíblica, os anteriores também. Tá bom? Breve nós vamos anunciar semana que vem. Agora, né? Breve. Pastor, eu não tenho Facebook. Você vai Como poder é que eu faço? acessar a página do Ministério do mesmo jeito. Sem ter o Facebook. Não vai precisar de Facebook, não vai precisar de fazer nada a não ser colocar abrir o usuário nome, em lugar nenhum. Só botar um endereço e vão estar lá os vídeos para vocês, tá bom? Segunda-feira a gente divulga isso com vocês. Então, fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Para quem estará lá hoje à noite, até daqui a pouco à noite. Mais tarde. E fiquem na bênção, né? Até lá. Tchau, queridos. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.